Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui na PAN para o nosso especial de Natal, afinal de contas, 25 de dezembro. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo desse Morning Show natalino. Vem com a gente, até às 11h30, seguimos por aqui. Supremo em discussão. Nunca antes na história desse país o STF foi tão questionado. Zé Maria Trindade e Adrilles Jorge explicam o porquê disso. A gente vai falar também sobre como será o primeiro semestre de 2020 na mais alta corte da justiça brasileira. Não tô ligado, não. Numa era em que a conectividade é a palavra de ordem, um movimento desafia os avanços da tecnologia e a busca humana pela onisciência. É o movimento dos desplugados. Luz, câmera, vem 2020. Tudo que você sempre quis saber sobre cinema no ano que vem, mas não tinha o crítico Miguel Folim para responder. Se você não pegou a referência, convido a visitar a filmografia de Woody Allen. Esses são alguns destaques do Morning que está só começando e você é o nosso convidado especial. Salve, salve, Paulinha. Olá, senhor Edgar Piccoli. Feliz Natal, queridona. Obrigada, pra você também, amor. Vamos nessa, então? É o seguinte, ó, pra você nos acompanhar em imagens, é só você se inscrever no nosso canal no YouTube, vai lá, faça sua inscrição, clique na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa programação, beleza? Sabe o que eu ia dizer também? Que o Morning Show é podcast. Olha aí. Você pode procurar o nosso programa em todas as plataformas, a que você preferir, Spotify, Deezer, no Apple Podcasts ou alguma outra aí. Pode jogar Morning Show, já seguir, que é uma oportunidade também para você ouvir novamente o programa, compartilhar nas redes, dar um @no Edgar no Instagram, em mim também, no Adrilles. Boa, pra Paulinha. gente ver que vocês estão ouvindo o Morning Show. Você tá Mamãe Noel total hoje, hein? Olha aí, que boa dica para os nossos ouvintes. Também a gente transmite pelo nosso portal, é o jp.com.br, ou então pelo aplicativo da Jovem Pan, baixa o vermelhinho da Pan, assim você leva a programação para ouvir a hora que você bem entender, onde você bem entender, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima 1h30 colado aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos lá, abrir o noticiário na política. Vamos a Brasília conversar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade. Você deve estar aí na contagem regressiva, Trindade, já para encarar aí umas férias, né? Aquele feriadão gostoso de fim de ano, com seu bermudão, seu chinelão, para se mandar aí para uma praia do Nordeste. Ou então a curtir mesmo este belo lago Paranoá em Brasília, Trindade. Mas é o seguinte, ó, a gente ainda vai abusar muito de você durante essa semana. Pode se preparar, hein, Zé? Eu quero começar falando a respeito da Praça dos Três Poderes, Zé. Porque nesse finalzinho de ano aí, o Congresso e o Judiciário dão aquela parada. Vai ser uma praça de poder nenhum? O que vai acontecer? Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia. Pois é, doido para tirar esse terno. Olha, Edgar, assistindo a um filme antigo da Chica da Silva, eu me senti meio Diamantina. Ela montou em Diamantina uma corte, né, e imitou Portugal. Fez todos usarem ali aqueles casacões, luvas, como se estivessem na Europa. E aqui em Brasília também é assim, né? Um calor danado e usamos trajes europeus, ou seja, terno. Isso é uma temática por aqui, não é uma opção. Você nem entra em certos tribunais, no Palácio, no Congresso, se não tiver de terno e gravata. Esse é um uniforme, uma espécie de macacão dos trabalhadores braçais daqui da capital federal. Pois é, o final do ano chegamos lá, né, Edgar? E agora o momento é de exatamente analisar os poderes. São cotoveladas que estão sendo dadas durante um ano na disputa por espaço aqui na Praça dos Três Poderes. Hoje nós vivemos aqui um poder virtual, o Supremo de recesso, o Congresso Nacional também de recesso, e o presidente Jair Bolsonaro passa o Natal aqui em Brasília, mas em seguida ele embarca para uma base em Salvador, onde vai passar as comemorações de final de ano. Então, é o momento de se pensar mesmo nessa disputa. E nesta disputa por interesse pelo poder, né, o Supremo Tribunal Federal, em mais um ano, marcou a sua importância.
E o interessante é que os outros poderes, o Executivo e o Legislativo, buscam no Supremo Tribunal Federal um apoio e isso acaba valorizando cada vez mais o Supremo, que está, olha, com a pauta cheia e importante nesse primeiro semestre do ano que vem. Ô Zé, é importante isso aí, exatamente nesse ponto que eu queria tocar com você, essa força que você demonstrou aí na tua fala do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário de uma forma geral, vem contaminando os outros poderes, né? Esse ano de 2019 a gente teve vários exemplos disso daí. Eu queria que você fizesse aí um prognóstico pra gente, um exercício de futurologia, Zé, do que pode vir aí, pelo menos nesse primeiro semestre de 2020. O que você pode dizer pra gente? Vem mais polêmica aí? Porque o STF, como eu disse, ele foi muitas vezes criticado por invadir outros poderes, querer ali legislar, tem todas essas questões acerca do movimento político e judiciário brasileiro. E muitas vezes o STF foi, segundo a opinião de alguns críticos, muito protagonista, Zé. Você concorda com essa ideia? Sim, eu concordo e acho que a disputa entre poderes é boa, porque significa que as instituições estão vivas e funcionando, né? E a pauta do Supremo é mais ou menos esse indicativo. Até junho ali os principais pontos já estão programados. Faltam as pautas que vão aparecer daqui para lá. De novo, o ex-presidente Lula será julgado no Supremo, é o caso do sítio de Atibaia. O plenário vai definir ali detalhes se haverá ou não a anulação de sentenças onde os réus delatores apresentaram as alegações finais ao mesmo tempo dos réus delatados. O Supremo diz que os réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos delatores. Agora, é preciso definir detalhes no sentido se houve prejuízo para a defesa e se houve também um questionamento lá na primeira instância sobre essa condição do réu delatado apresentar as alegações finais depois do delator. O Supremo considerou ali o réu delator como uma espécie de acusador, né, na área de acusação. É uma regra nova, não existia. E de lá para cá é preciso definir ali detalhes e aí entra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. A sentença que já está confirmada em segunda instância pode ser anulada se assim o plenário do Supremo entender que volta às alegações finais. Há vários pontos a serem definidos pelo Supremo, porque tudo cai no Supremo, inclusive se homossexuais podem doar sangue, porque é considerado como grupo de risco e tal. Isso acabou no plenário do Supremo, o Supremo vai decidir. Também se o governo é obrigado a comprar e a passar remédios caros para os que não têm condições, né, os que têm doenças raras, procedimentos especiais. E no final, lá em junho, deve definir, já está marcado ali, um julgamento importante sobre a delação de Joesley e Wesley, dos Wesleys lá da JBS. É uma delação importante porque envolve 80 deputados, ex-deputados, senadores e senadores, né? E aí o Supremo vai definir se a delação vale, se eles terão o perdão, né, da delação, e se o que foi conseguido através da delação continua valendo, mesmo se não houver a confirmação. O deputado Vanderlei Macris, presidente da CPI do BNDES, me disse que no relatório da CPI existem dados suficientes para mostrar que eles acabaram descumprindo regras da delação premiada e, por isso, a delação deve ser anulada. Esses são os principais pontos aí a serem definidos pelo Supremo no ano que vem. Adriles, você estava acompanhando aqui, obviamente, a fala do Zé. A gente falou bastante em judicialização da política durante esse ano, ou politização da justiça, né, como queira. Mas eu queria focar o papo com você na questão das pautas de costume, por exemplo. A descriminalização do porte de drogas, né, para consumo pessoal, é um ponto de tensão não só na corte, mas também nas discussões com a sociedade, né? Era uma discussão que estava prevista para esse ano de 19, mas acabou sendo protelada, postergada, tal, e sabe-se lá para quando isso aí. Na tua opinião, qual é o terreno mais movediço aí para o STF
nesse primeiro semestre, já que a gente ficou aí nesse período de tempo quando falávamos com Trindade aqui? Olha, o Supremo está entrando num terreno movediço em todas as áreas, tanto nos costumes quanto na corrupção. O Zé falou do futuro, agora a gente vai falar um pouquinho do passado. Eu fiz uma cronologia aqui. Nas pautas comportamentais, o STF sempre deixa um fio desencapado. Ele começa um julgamento, não promove, não incide numa discussão séria com a sociedade e deixa isso para depois ao léu, como se fosse uma espécie de covardia lógica calculada para ver se a sociedade pega a pauta no meio ou o Congresso faz alguma coisa. O Congresso não faz nada e o STF também. Eu dou 3 aqui exemplos. Foi com o aborto, que foi um pouquinho antes, em 2018, que no caso a questão nunca vai ser resolvida, né? Onde, quando começa a vida, existe uma questão religiosa fundamental aí, teve votos favoráveis, 2 votos favoráveis, se eu não me engano, e foi exatamente suspensa por um tipo de suspeita em relação ao caso. No caso da homofobia, na homofobia, o Supremo criou uma tipificação de crime que não existe na própria Constituição e comparou o racismo, que cria outro imbróglio, todo mundo aqui é contra a homofobia, mas eventualmente um discurso religioso que incide, por exemplo, na união civil estável ou no casamento entre um homem e uma mulher, pode ser visto como discurso de ódio, ou seja, ficou turva, não ficou clara e jogou para a sociedade que não discutiu o tema também. No caso da liberação das drogas, da descriminalização do porte das drogas, a questão é ainda mais complicada. Eu cito aqui o próprio Ivo Barroso, que ele diz o seguinte: é preciso não confundir moral com direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas elas não são ilícitas. Se o indivíduo, na solidão de suas noites, beber até cair desmaiado, pode ser ruim, mas não é ilícito. Se fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de dormir, pode parecer ruim, mas não é ilícito. Pois eu digo, o mesmo deve valer se ele fumar um baseado entre o jantar e a hora de dormir. Não estou dizendo que é bom, segundo ele, mas apenas que o Estado não deve invadir essa esfera na vida dele para dizer se ele pode ou não. O que eu indago ao ministro é exatamente estabelecer esse tipo de discussão com a sociedade, que as drogas, em determinado momento da história do mundo, não só do Brasil, já foram liberadas. E essa ampla liberação resultou em algum tipo de causa, ou seja, os governos não proíbem as drogas por uma questão simplesmente ordinária. Foi exatamente por um estudo social. E a gente chega principalmente, mais uma vez, as drogas não, também, só para não deixar, foram fim desencapado. O julgamento não acabou, não terminou e não há nenhum tipo de premissa de volta desse tipo de julgamento. Ou seja, é uma coisa muito irresponsável e não há uma discussão séria no país a esse respeito. O principal, né, Edgar, que a gente vai chegar em relação à corrupção. Aí não é temerário a ação do Supremo, foi desastrosa. Eu lembro 3 pontos. A alegação que o Zé Maria falou bem, dos advogados de réus delatados deverem apresentar as alegações finais. Isso foi, de uma maneira circunstancial, colocado justamente às vésperas do julgamento do sítio de Atibaia do Lula. Não colou, porque o TRF4 se colocou amplamente contra. Com essa decisão, se ela for homologada, várias condenações da Lava Jato podem ser revistas e podem ser anuladas. A segunda foi a temerária e desastrosa decisão do COAF, do Dias Toffoli, em suspender todos os julgamentos de movimentações financeiras atípicas do COAF. Criou-se um clima parece de chantagem subliminar e oculta em relação ao próprio presidente, que teria o filho suspeito de movimentações financeiras atípicas, e deu ensejo a que o nosso querido Dias Toffoli pautasse a coisa mais absurda da história do judiciário, a meu ver, que foi o cancelamento da prisão em segunda instância. O cancelamento da prisão em segunda instância deixou voltar o país a um clima de impunidade absoluta, soltou as portas da prisão para o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, soltou as portas da prisão para vários criminosos, criou novamente um clima de impunidade e de complacência à corrupção, pior, complacência a um tipo de impune, que é o sujeito que tem dinheiro, poder e recursos para protelar exatamente o seu julgamento ad infinitum. Ou seja, o saldo do STF é extremamente negativo, não só pela sua irresponsabilidade ou sua falta de coragem. Estabelecer julgamentos concretos, dialogar com a sociedade e, em consonância com a covardia do Congresso também, não exatamente estabelecer o princípio final desses julgamentos e estabelecer um tipo de apologia
a subliminar a impunidade e, consequentemente, a corrupção. Sim. O Zé, vamos lá. Esse ponto que o Adriles traz, a questão polêmica envolvendo as alegações finais ali, embora ali tenha todo esse ar de ser uma decisão circunstancial, ali uma estratégia da defesa, ali casuística, né? No caso envolvendo o ex-presidente Lula, a princípio me parece razoável, né? Que quem está sendo acusado, de alguma forma, tem ali a palavra final para se defender dessa acusação, enfim. Mas essa é outra discussão. Eu queria voltar a bola para você, Zé, em cima desse trecho aí, para você fazer uma linha para fechar para a gente do que o Adriles fala. Qual é o potencial que tem a discussão na sociedade, esse barulho, esse ruído das ruas, essa discussão na sociedade para influenciar um voto ali, para influenciar a maneira pela qual o juiz observa a Constituição e o Código do Processo Penal para desferir o seu voto ali? Tem influência? A rua consegue com o seu barulho influenciar os togados, Zé? Sim, sim, e nunca foi tão forte assim esta reação do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi de pessoas que conversam muito com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, de que ele, inclusive, está preocupado e conversando ali com ministros exatamente para melhorar a imagem do Supremo Tribunal Federal. Há uma preocupação, sim, muito forte. As intervenções que o Supremo vem fazendo na legislação, elas não estão sendo muito aceitas e ficam meio ali sem pé e sem cabeça, Adriles, exatamente porque o Supremo ele está entrando numa área ali de legislação. Exato. E não tem competência para fazer ali as nuances, né? O sim ou não, a justiça diz sim ou não. Aí as regras ficam meio, ninguém sabe exatamente como. É como diz o Augusto, a coisa é muito simples. O legislativo legisla, o judiciário executa, o executivo executa e o judiciário julga. E está acontecendo ali uma confusão entre poderes. E nesta confusão, o Supremo não pode gradar, né, diz só o sim ou não. E aí as regras ficam meio sem pé e sem cabeça mesmo. Esse é o problema. Agora, respondendo objetivamente à sua pergunta, os gritos da rua ou os sussurros dos poderosos chegam, sim, aos ouvidos dos senhores ministros do Supremo. Não são moucos, não, viu, Edgar? Uma coisa que me deixa, assim, sempre questionando é essa questão do descrédito das instituições, né? A gente viveu um ano em que ninguém mais tem crédito, a imprensa não tem crédito, o Supremo não tem crédito, a Câmara... Quando a gente vê as votações, a gente fica assustado. Pouco menos, né? Então, assim, isso é o que eu acho de mais preocupante que a gente tem hoje, é essa descrença que a gente tem em todas as bases das coisas que a gente teria que acreditar. Como alicerce. Para que a democracia funcionasse, né? E aí eu fico perguntando, nossa, em quem... O brasileiro continua procurando um grande herói, alguém que vai resolver todos os problemas. Isso é muito temerário. E isso é muito, eu também acho, Adriles. Isso deslegitima as instituições e legitima um discurso de ruptura com as instituições. E quando o STF não dialoga com a população e quer enfiar goela abaixo da população uma pauta de costumes sem um diálogo específico, se cria mais ainda um clima de ditadura subliminar de um Supremo, de um judiciário que quer mandar no país. Aí o povo se instaura contra a própria instituição que deveria salvaguardar a própria honorabilidade. Isso é absolutamente temerário. É isso, Zé. Obrigado pelo papo nesse Morning Show natalino. Bom Natal pra você, Zé. Tudo de bom, hein? Muito bem. Também, obrigado. Feliz Natal pra todos. Feliz Natal, querido. Ano que vem tem muita coisa. Tem muita coisa. Aí, Trindade falando com a gente. Vamos girar o assunto. Paulinho, tô dando uma olhada aqui no teu conteúdo agora pra trazer pra gente no Morning Show. Muita gente quis cancelar o STF, é isso, né? Nesse ano de 2019. Mas eu queria que você explicasse, né, novamente aqui para os nossos espectadores, nossos ouvintes, o que significa cancelar nesse tal dicionário do pós-modernismo digital. E aí? Pois é, a gente cancelou muito. A gente, não sei, será que eu também cancelei? Mas na internet existe esse movimento do cancelamento. Esse ano foi muito forte, Edgar. Então, o que acontecia? Tinha uma pessoa ali que, de alguma forma, as pessoas interpretavam que estava sendo homofóbica, machista, gordofóbica, enfim. E aí aquela pessoa acabava cancelada, né? Então todo mundo na internet promovendo esse cancelamento, tipo, chega, não queremos mais saber dessa pessoa, não vamos mais falar dela.
e no fim a gente acabava falando mais ainda. Que é um pouco controverso, né, Edgar? Então a gente teve vários nomes aí nessa lista de cancelamentos, inclusive rolaram listas de cancelamentos no Twitter, assim, quem foi cancelado, quem, na verdade, recebeu outra chance, Edgar, porque, por exemplo, o Felipe Neto já foi cancelado muitas vezes na internet, até por comentários considerados homofóbicos e tal, mas esse ano o que ele fez? Lá na Bienal, Crivella proibiu o quadrinho dos heróis se beijando, né? Heróis gays, ele foi lá, comprou todos, distribuiu, então saiu da lista dos cancelados. Se redimiu. A gente teve também, na verdade, um caso que veio se prolongando desde um cancelamento de 2018, Edgar, não sei se você se lembra, o Nego do Borel, quando lançou aquele clipe Me Solta, que ele fez uma personagem trans, aquilo pegou muito mal com a comunidade LGBTQ+, e aí depois teve aquele imbróglio também com a Luísa Marilac, que fez um comentário na foto dele, e aí ele foi transfóbico com ela. Bom, aí cancelaram ele. Aí a Anitta foi dar um apoio pra ele, chamou ele pro show. O que fizeram? Cancelaram até a Anitta esse ano com a hashtag Anitta is over party. Edgar, foi pra número 1, a galera realmente dando aquela cancelada na Anitta. Teve o Carlinhos Maia, que é o rei do Instagram, né, do Stories do Instagram, ele faz enorme sucesso ali, que se assumiu gay, mas quando foi ali falar sobre isso, foi meio homofóbico, então também foi ali um motivo de cancelamento, teve choro, teve, enfim, um monte de coisa ali também acontecendo com o Carlinhos Maia. E, enfim, assim vai, né? Você sabe que a lista é grande, o Drake veio pro Brasil saber também, quem é essa lista. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Você tá mandando alguns nomes aí, Se a gente começar do começo do ano, teve o Kevin Hart, ia fazer o Oscar, acabou cancelado, né? Por tweets considerados homofóbicos. A gente teve o Nego do Borel, a Anitta cancelada, Carlinhos Maia, Felipe Neto saindo da lista do cancelamento, depende, porque tem muita gente que também bateu bastante no Felipe Neto, que foi a régua moral dessa internet, hein? Em 2019. Veja que coisa louca. Drake, que era um queridinho, veio pro Brasil, foi mal-humoradinho, não passou o show, também acabou cancelado. Quem mais? Silvio Santos, gente, recentemente cancelado. Fazer um comentário sobre os ressuscitados do cancelamento. Tem isso. Entendeu? A gente teve, por exemplo, a Paulinha, do BBB 19, que foi cancelada virtualmente pelo ódio ressentido das redes sociais, que atribuíram a ela, a meu ver, um falso crime de racismo, assim como o Silvio Santos. Mas é engraçado que esses exageros pontuais do politicamente correto sempre reverberam para o bem desses cancelados que ressuscitam nos braços do povo, de alguma forma. Que beleza. E que uma ganha, o Silvio Santos continua com a sua audiência, com o seu prestígio. A Paulinha ganhou o BBB exatamente por esse contraponto a um preconceito que colocaram nela e ela não tinha. A gente tem que tomar muito cuidado com esse cancelamento, porque às vezes ele é fruto de um tipo de falsa justiça que, na verdade, é ressentimento e inveja. E sabe quem concorda com você, Adriles? O Barack Obama, que chegou também a falar sobre isso, de tanto dessa política do cancelamento, ele disse o seguinte, ó, o mundo está bagunçado, existem ambiguidades e pessoas que fazem coisas boas, também tem falhas. Essa ideia de pureza deve ser superada rapidamente. E você sabe que fui até falar com a psicóloga Pamela Magalhães, que faz o nosso podcast mais ouvido aqui da Jovem Pan, Coração Peludo, sobre essa história de cancelamento. Vamos ver se ela traz uma luz aqui pra gente. A ideia de pureza é o princípio primeiro do fascismo. Olha aí, com você, Pamela. Vamos ouvi-la. Essa cultura do cancelamento, para mim, ela é um reflexo de como as relações estão acontecendo na contemporaneidade. Na era da internet, em que tudo se resolve com um clique, da mesma forma que se cancela um plano, do mesmo modo que se cancela um download ou qualquer serviço, as pessoas estão entendendo que vão cancelar umas às outras. Então, diante de uma adoração de um determinado ídolo, de uma celebridade, ao passo que você pode amar, achar incrível, imitar e reproduzir tudo aquilo que você vê nas fotos das redes sociais, nos stories e tudo mais, as pessoas estão entendendo também que podem cancelar. Ou seja, na mesma linha da percepção líquida das coisas, você deletaria ou mesmo você remeteria palavras e diria de uma forma e se direcionaria completamente desconsiderando o termo da humanidade. Esquece que se trata de um ser humano
e vai tratando de uma forma completamente rasa e sem qualquer empatia. Dizendo que não presta, dizendo que quer que suma, que morra, que desapareça, xingando e tudo mais. E aí você percebe que muitas celebridades ficam desesperadas, não sabem o que fazer com aquilo, tem que, enfim, excluir suas redes sociais, podem deprimir, ficam ansiosas, tudo porque não conseguem lidar com uma situação que se torna extremamente abusiva. Fica aqui a reflexão de como nós estamos lidando com as pessoas. A gente está esquecendo que se tratam de seres humanos. Por mais que sejam celebridades, elas vão te frustrar em alguns momentos, como nós nos frustramos nas nossas relações. E nem por isso a gente sai aí deletando, cancelando um ao outro. É fundamental que a gente exercite a capacidade do diálogo, de ampliação de perspectiva. Eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu posso escutar e dar algum lugar a ela. Ninguém é obrigado a pensar igual a qualquer outra pessoa ou mesmo considerar que aquilo deva ser a forma. A gente está muito numa posição arbitrária e com um direito de julgar muito o que o outro fala. Bom, se não é o que esse montante pensa, então tem que ser desconsiderado. Ah, se não pensa como eu já não quero, eu já excluo. Então, onde fica a liberdade de opinião? Aonde fica a tolerância à diversidade? Bons questionamentos que ela traz e uma luz para essa discussão, porque somos, primeiro, todos humanos, passíveis de equívocos e erros, mas me parece que essa facilidade que a gente vem falando aí de você postar uma opinião, né, nesse mundo polarizado em que pouco se escuta e a gente incorre muitas vezes em erros de não aceitar o distinto, o contraditório e se indispõe com isso. A gente é ser humano e merecemos uma nova chance. Talvez essa termo, até cancelamento, venha muito em função desse novo jeito de se relacionar com as pessoas. Antes a gente dizia, fulano queimou o filme. Vocês se lembram dessas pessoas? Queimou o filme, vai lá, pode se redimir. Rebobinar o filme, né? O cancelamento implica numa morte. A própria palavra já é um princípio de assassinato. Eu acho isso sintoma de uma época que a gente vive. Das pessoas destruírem as relações ao primeiro esboço de problema de comunicação que existe. Ou pisou na bola. Fulano pisou na bola, mas foi lá, se retratou. Volta pro jogo. Bom, se vocês gostaram aí da ponderação, Pamela Magalhães está toda semana no podcast Coração Peludo. Procure aí nas plataformas para ouvir essa fada sensata cristal sem defeitos, dando dicas de relacionamento. Vamos seguir aqui no Morning Show. Então, cancelado, a gente já sabe quem foram os cancelados nesse ano de 2009. Pelo menos essa listinha que a Paulinha trouxe pra gente. Mas eu quero saber, e os tais desplugados? Sim, eles existem. A gente confere nessa reportagem do meu camarada Carlos Aros. Diga lá, camaradinha. Fala, Edgar, pessoal do Morning. Olha só, Ed, eu sei que você, como bom tecnomatuto, prefere estar desconectado a viver nesse mundo repleto de estímulos, de informações, telas e etc. Um mundo cada vez mais conectado. Só que tem muita gente que caminha na contramão do que você faz, não é? Muita gente vive a partir desses estímulos e por causa deles. Há uma síndrome batizada pela medicina que trata desse assunto. Fear of missing out. E o medo de perder algo, né, como diz o nome dessa síndrome, é causado justamente por essa hiperconexão, por esse momento em que nós estamos o tempo todo ligados por causa desses aparelhos. A gente chega em casa e tem a televisão, tem a tela do computador, tem o nosso celular. Cada vez mais, outros aparelhos vão estar conectados à internet, apitando com indicadores de LED acesos, nos mostrando que tem um mundo acontecendo e a gente precisa fazer parte dele. E esses mesmos estímulos que nos ajudam a ficar cada vez mais conectados, também fazem com que nós fiquemos desconectados do mundo, das pessoas que estão ali ao nosso lado. E esse é um problema gravíssimo. Eu conversei com a psicóloga Nina Taboada justamente sobre esse fenômeno e o impacto dele sobre as nossas vidas, né? Como é que as nossas relações pessoais, interpessoais, acabam sendo afetadas
por causa dessa hiperconexão. E veja, nós estamos cada vez mais conectados, ao mesmo tempo em que estamos desconectados das pessoas que estão ali, ó, olho no olho. Vamos ver o que ela diz. Dificuldade em manter o foco, dificuldade de se concentrar, dificuldade principalmente de reter informações através da leitura. Você já teve essa sensação de que você acabou de ler uma página de um livro ou de uma revista e você não lembra do que você leu? Ou que você se perde rapidamente e você precisa retomar cada vez mais e mais o começo do parágrafo ou da página? Pois é, isso pode estar sendo um efeito no seu cérebro do uso abusivo do celular. Efeitos sociais. Bom, quem aqui já não passou pela situação de estar no jantar, por exemplo, num barzinho com alguém e a pessoa não desliga do celular, né? E você fica falando sozinho. Quantas vezes você não foi essa pessoa? Existe um paradoxo interessante nesse uso abusivo do celular, que é, ao mesmo tempo que nos mantém conectados, nos mantém muito isolados, cada vez mais sozinhos. Ao mesmo tempo que o celular nos mantém ocupados, também nos mantém completamente improdutivos. Quer dizer, você percebe que aquilo que o celular tem de melhor a nos oferecer, de lazer, de cultura, de entretenimento, de ferramentas de trabalho, ao mesmo tempo, acaba nos tirando das nossas capacidades mais humanas, né? Na nossa capacidade de aprofundar em assuntos, de aprofundar nas relações, nos mantendo numa diversidade, numa rapidez muito grande de informações e de desconexão. E veja, a Nina usa uma expressão que eu gostei muito, vou adotar, aliás, para tratar dessa nossa relação com o celular, sobretudo. É uma relação abusiva. E quem está cometendo o abuso é o dispositivo, é o aparelho que a gente deixa violar as nossas relações, consumir o nosso tempo de uma maneira desregrada e a gente simplesmente permite porque a gente inverteu a lógica. A tecnologia, todas elas praticamente, são desenvolvidas ou foram desenvolvidas para nos empoderar. É um termo da moda, eu sei, mas a gente cabe aqui perfeitamente. A gente usa as ferramentas para aumentar a nossa capacidade. Então, sei lá, há muito tempo atrás o fogo foi desenvolvido e por causa dele nós conseguimos cozinhar os alimentos, conseguimos não morrer com frio e por aí vai. E assim sucessivamente. Até aquelas mais bobas, por exemplo, o controle remoto, ele serviu para aumentar a nossa capacidade diante de alguma outra adversidade. Só que a gente inverteu essa lógica nos tempos atuais. E a gente coloca em primeiro plano a ferramenta e em segundo plano o indivíduo. Nós passamos a servir as ferramentas e em vez de fazer com que elas sejam usadas a nosso serviço. Então, no caso das redes sociais, e elas a gente pode usar aqui como grande caso em tela para essa desconexão, é exatamente isso que aconteceu. Nós, em vez de usarmos as redes sociais para aumentar a nossa capacidade de socialização, nós acabamos nos fechando cada vez mais em bolhas, acabamos colocando uma redoma ao nosso redor que nos impede de ver o mundo que está acontecendo. E aí tem um fenômeno curioso. As plataformas têm sido cada vez mais pressionadas para diminuir essa dependência que se criou do nosso lado para elas. E de que maneiras elas têm feito isso? Bom, usando um efeito que a gente pode dizer quase placebo. A Apple, por exemplo, colocou um contador de tempo que você passa usando, tempo útil do seu iPhone. O Android fez algo similar. O Instagram, por exemplo, retirou as curtidas. São medidas que, em uma primeira leitura, talvez não tenham efeito algum, mas acabam por oferecer para as pessoas uma dimensão, ainda que mínima, do quanto esses aparelhos, essas ferramentas estão invadindo o nosso dia a dia. E podem, em algum momento, levar a uma reflexão. Será que eu estou fazendo uso saudável desses aparelhos? É justamente sobre isso que a Nina fala. Ela dá uma dica preciosa para a gente sobre o que fazer para diminuir essa dependência e ter um pouco mais de consciência sobre esse uso. Vamos ouvir a Nina Taboada. Toda vez que você for pegar o celular, que você observe esse impulso, eu gostaria que você se perguntasse 3 questões, são 3 P's. Para que você está pegando esse telefone agora? É para algum objetivo prático? É porque você está entediado? É porque você está ansioso? É porque você está animado? Para que você está pegando esse telefone agora?
Por que agora? Segunda pergunta, por que agora? Precisa pegar agora esse celular? Precisa pegar de novo? Você acabou de verificar ele, talvez há 5 minutos atrás, há 10 minutos atrás. Por que agora? E o terceiro, para além do celular, teria alguma outra questão que você poderia fazer agora? Alguma outra atividade que você poderia fazer? Você poderia ler alguma coisa? Você poderia trabalhar, responder talvez um e-mail no computador, conversar com alguém, assistir um filme, fazer um desenho, escrever uma carta? Já escreveu uma carta para alguém nos tempos recentes? Eu desconheço alguém que tenha de próprio punho escrito uma carta. As pessoas preferem mandar mensagens. E estão substituindo, inclusive, esse comportamento. O WhatsApp virou o velho walkie-talkie, né? Você fica gravando um áudio, o outro responde com áudio, e ninguém escreve mais. Isso tem um efeito do ponto de vista pedagógico, não é? As pessoas escrevem menos, têm uma dificuldade de concatenar o raciocínio por meio da língua escrita, mas tem um efeito para além desse. Faz com que as pessoas comecem a diminuir a sua capacidade de olhar para o mundo ao redor. Esses exercícios que a Nina propõe aí como alternativa cumprem esse papel de mostrar que outras habilidades também precisam ser desenvolvidas. E aí, Edgar, é que a gente entra em um ponto bastante interessante para eu fechar aqui o meu raciocínio e passar a bola para vocês, que é o seguinte: nós não estamos educando digitalmente a população. Tanto a geração que migrou, era uma geração offline, como essa geração que já é nativa digital. Ninguém está preparado para entender quais são os benefícios efetivos e quais são os prejuízos reais causados por essa invasão tecnológica na nossa vida. A gente precisa levar a educação digital a um novo patamar, ao patamar da compreensão do que nós estamos fazendo enquanto indivíduos conectados. Só a partir desse momento é que nós vamos conseguir desconectar. Há grupos que estão concentrados e tentando criar momentos de descompreensão e, mais do que isso, de desconexão. Eles não querem rede social, não querem celular, não querem nada. Eles querem única e exclusivamente viver as experiências do mundo físico. E aí eu tenho que dizer que não existe mundo real e mundo digital. Existe o mundo digital e o mundo físico. Real, os dois são. A escolha de como viver cada um deles é nossa. A minha pergunta para você, não, Edgar, eu quero para o resto da bancada porque eu sei qual vai ser a tua resposta. A minha pergunta para eles é a seguinte: vocês conseguem clara e objetivamente dizer quais são as fronteiras que dividem a vida de vocês entre online e offline ou não? Isso tudo já foi misturado e não tem mais volta para vocês. Ô, Aro, você me excluiu dessa, jogou essa bomba aqui e me exclui dessa discussão. Seu livro aberto. Mas olha, tem vários pontos aqui que eu fiquei anotando enquanto a gente acompanhava aqui a fala do Carlos Aros, Adriles, Paulinha, que é o seguinte: ele falou em educação digital. Somos deseducados digitalmente? Parece aquela história que quando abre o buffet, vai todo mundo em cima da comida, que nem uns loucos. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá. E a gente a gente age meio assim, entendeu? Com o celular também. Tá tudo muito fácil ali e vamos nos privando das relações, como eu gosto de dizer, sempre olho no olho ali, desse papo franco, da proximidade. Existe um esvaziamento, não sei se por sinal dos tempos e em consequência das tecnologias, das facilidades que a tecnologia traz pra gente, mas existe um esvaziamento das relações humanas. Eu tenho a percepção... Muito pessimista. Primeiro eu respondendo ao Aros, não existe mundo online nem offline. Existe um mundo virtual e não existe o mundo real. O mundo real é subjetivo e construído a partir da nossa percepção de mundo. Quer seja dentro da internet ou fora dela. Ou então... Agora, em relação à questão mais tátil que você diz, eu acho que o que a internet e as redes sociais e o mundo digital trouxe é exatamente uma espécie de narcisismo coletivizado. Você tem essa falsa percepção de pertencimento. E as redes sociais, particularmente, dentro do celular, elas exatamente exageram e radicalizam isso ao extremo de você se sentir pertencido a um grupo ou a um tipo de pensamento. E as redes sociais, quando você posta certas coisas, essas coisas que você posta, você gera uma resposta das redes sociais que vão alimentando ainda mais a sua percepção de mundo. Ou seja, você tem a falsa sensação de que você está se informando, mas não. Você está alimentando a
aquele princípio virtual que eu falei no começo do meu comentário, de visão de mundo. E a partir desse momento, acontece uma coisa que eles não disseram no comentário deles, que é exatamente essa dicotomia, essa divisão, essa cisão entre as pessoas. Olha o exemplo político do nosso país, por exemplo. Você cria bolhas. De representatividade sociopolítica, sociocultural, em que as pessoas não só não se preocupam e não leem umas às outras, mas se preocupam sobretudo em atacar as outras como se fossem inimigos. E cria isso, não só as questões socioculturais e políticas, isso incide também nas relações amorosas. Essas percepções de mundo vão sendo exatamente estratificadas dentro dessas bolhas, e aí, com a facilidade, entre aspas, a falsa facilidade de relacionamento das redes sociais, acontece aquilo que o Zygmunt Bauman fala tão bem em relação às relações líquidas, né? O primeiro sintoma de uma falha de comunicação, isso já acontece na vida real, você tende a querer se afastar daquela pessoa. Você tende a querer não estabelecer um princípio de organizar aquele elo comunicacional que você tem em relação ao casamento, por exemplo, você ser obrigado a casar e agora você não é mais. Com as relações sociais virtuais, isso pior ainda, porque ao sabor de um clique, você deixa a pessoa no vácuo, você deixa a pessoa no escuro. Isso chama ghosting. Aí você continua exatamente a estabelecer uma relação com o seu eu virtual em relação a um outro eu utópico, utópico, que não responde ao seu narcisismo. Não é por acaso, só para completar, que as pessoas falam o tempo inteiro nas redes sociais em autoestima, em autoestima, em autoestima. Isso é narcisismo, gente. A autoestima só se revela na prática de doação ao outro, e ninguém fala em relação ao outro nas redes sociais. Eu acho que isso é muito sintomático também da gente, né? Que não é nativo digital. Então, exato, porque que pegou a migração, né? A gente tá refletindo sobre isso e a gente tem uma outra geração nativa digital que já nasce questionando um pouco isso, né? Porque já tá ouvindo essas reverberações. Então, uma coisa que eu falo para os meus filhos sempre é que, às vezes, o Google mente. Né? Porque não tem ali todas as respostas. Então é uma coisa que a gente está questionando agora, que talvez a gente, como adolescentes digitais, tenha ido lá correndo e super usado isso, achado que na Wikipedia tinham todas as respostas. Hoje a gente já sabe que não. E eu acho que os nativos digitais, os mais jovens, eles já vêm questionando algumas coisas e entendendo, por exemplo, que horas de celular não faz tão bem, tentando... Pelo menos os pais, eu vejo que tem essa tentativa de valorizar o presente, as relações de olho no olho, porque a gente já vê os problemas trazidos por isso, falta de empatia, enfim, são vários os problemas, e eu acho que a gente vai ter uma melhora, porque eu acredito no ser humano, Edgar, eu tenho também esse probleminha. Eu quero crer que as próximas gerações vão já vir um pouquinho mais ligados para os males aí, dessa conectividade 24 horas. Olha, de alguma forma, para atenuar, não sei se isso vai surtir o efeito desejado ou não, mas essa questão que o Aros coloca, do Instagram ter tirado as curtidas ali, a exposição das curtidas, ou mesmo o tempo, o contador de tempo ali do iPhone, isso pode te auxiliar, né, a partir de uma decisão racional que você que nos vê, que nos assiste, que nos ouve, tem de falar, não, eu preciso fazer um detox aqui, eu preciso regrar melhor e equilibrar melhor a minha relação com esse aparelhinho que não sai da minha mão. Então eu acho que ficou uma boa lição de casa aqui, trazida pela nossa convidada aqui, que falou com o Carlos Aros, é se perguntar, para que eu vou pegar o celular? Tem um motivo específico para eu pegar o celular? Por que eu vou pegar? E o para além do celular, o que eu poderia estar fazendo agora, né, ao invés de ficar colado nessa tela aqui, alimentando o meu ego, vivendo no quentinho da minha bolha? Eu sei lá, eu aqui como quentinho da bolha A2, A3, A4, com pessoas reais, é muito mais interessante. Eu, por exemplo, gosto de sujar as minhas unhas na terra, fazendo umas jardinagens, assim, de vez em quando. Ele é um poeta telúrico. Você gosta de plantar samambaia? Vamos lá, agora a gente vai para um breve intervalo, a gente retorna rápido nesse Morning Show natalino. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seguindo nesse Morning Show especial natalino aqui, 25 de dezembro, a gente aqui entretendo você, levando informação. Todo final de ano surge aquela lista dos mais buscados na internet.
isso não é necessariamente um sinal, né, de prestígio ou tem a ver com algo positivo, né? Pelo contrário, muitas vezes o destaque é por alguma coisa que deu ruim. Quero saber quem que bombou, né, nos dois sentidos, no positivo e no negativo, Paulinho, em 2019 na internet. E até falar que teve muita gente procurando o Golden Shower. Mas você sabe que o Google ele tem ferramentas para fazer esse mapeamento, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Você que não é heavy user de internet, procura aí Google Trends, é uma ferramenta que todo mundo pode usar, grátis, você pode procurar ali quais são os assuntos mapeados por minutos e tal, e anualmente tem esse compiladão, digamos assim, Edgar. E você sabe que Copa América, esse campeonato que aconteceu aqui no Brasil, foi o assunto mais buscado pra gente no ano de 2019. Se a gente segmentar para esporte, além de Copa América, a gente teve Brasileirão e Copa do Mundo de Futebol Feminino, completando aí as buscas no segmento esportes. Aumentou o interesse, né? É legal isso, o interesse pelo Exatamente. futebol feminino também, as pessoas sempre buscando mais, se interessando mais. Né? Houve mais cobertura e também bastante polêmica, né, em torno do tema. Então, realmente, as buscas aumentaram. No entretenimento, filme Vingadores Ultimato teve muitas buscas, assim como o BBB 19, Adri, você vê? Essa tem a ver com franquia isso? que você fez parte. Qual número foi o teu, Continua Adriano? muito 15. forte. BBB 15, olha. E Game of Thrones também. A gente falou bastante de cinema aqui com o Forlin, então também trago aqui que Coringa, Capitã Marvel, Toy Story 4 e o Rei Leão foram bastante buscados. O Rei Leão, vocês lembram, né? Que foi a adaptação para sim. um live action, que na verdade era de Sim. computação gráfica. Uhum. E depois ninguém gostou muito, mas enfim. Tinha a Beyoncé, na versão brasileira tinha a Isa, enfim. A gente teve também na TV, além do BBB, as novelas da Globo. Aí mostra a força da Globo na questão de repercussão na internet. Eu já vi gráficos no Twitter de comentários a respeito de estreia de novelas e é uma coisa surreal. A diferença do fluxo de alguma coisa que está no ar na Globo e de qualquer outro assunto fica muito pequenininho realmente. Então, Dona do Pedaço, Espelho da Vida, Bom Sucesso, foram muito procurados no Google, assim como Stranger Things, Sintonia e Sex Education, que são todas séries também, além Gente, de eu vi Game todas, of olha só Thrones. que Tá vendo como você tá Chique. conectado? Mas não necessariamente gostei de todos. Em tecnologia, o iPhone 11 foi, enfim, a coisa mais procurada no Google, além do Moto G7 e da Amazon Prime, que fez um lançamento muito forte aqui no Brasil, com um preço baixo, oferecendo todos os seus serviços e assim conseguiu chamar a atenção das pessoas por aqui. No Brasil, a gente também buscou muito a respeito de personalidades que faleceram no ano de 2019. Então, a gente teve a morte do Gugu, né, no último mês de novembro. O cantor Gabriel Diniz, que é do hit Jennifer, Sim. também. Então, foi um assunto que as pessoas procuraram muito. Também a respeito da morte do jornalista Ricardo Boechat, com aquela queda de helicóptero, Sim. algo que ninguém esperava, né? Também sensibilizou muitos brasileiros que acabaram buscando o nome deles na internet. MC Gui também foi buscado, ele que se envolveu numa polêmica na Disney, expôs aquela menininha, a gente falou sobre isso aqui no Morning Show, depois veio aquela informação de que talvez aquela menina tivesse câncer, enfim, pegou muito mal, repercutiu na internet. O presidente Jair Bolsonaro também foi uma das personalidades mais buscadas esse Incancelável. ano. Tentam O cancelar, mas não apresentador consegue. Danilo Gentili, que se envolveu aí em diversas polêmicas, e é uma coisa que ele faz bem, né? Gosta de fazer, ele chama essas polêmicas, então ele também foi muito buscado, assim como a Nájila Trindade, né, gente? Teve todo Eita. aquele borogodó com o Neymar, que acabou inocentado de todas as acusações, mas ela se tornou uma das palavras mais buscadas. A dupla Sandy Júnior também, amores, A porque, volta claro, aí, essa tivemos retomada, os né? shows e todo mundo acabou indo lá, querendo relembrar, enfim, e trazer um pouquinho de Sandy Júnior por causa da turnê Nossa História. Que dela, a Sandy, simplesmente, em quesito shows, ela deixou pra trás o Ed Sheeran, o BTS, que é desse K-pop, que, meu Deus do céu, já todo mundo ama aqui nesse Brasil, e atrás também do Paul McCartney, coitado do Paul, já não tá com mais tanto prestígio Tá assim. vindo muito povo pro Brasil, né? Agora, sabe o que eu achei engraçado? As perguntas Que é que mais isso? foram feitas. O que é libido? O brasileiro ainda quer saber. Por exemplo. Mandaram essa? Ui, sério? Por que o WhatsApp parou de funcionar hoje? Uma grande pergunta feita ali. Ninguém consegue se desconectar, tá Pois vendo? é. Olha aí. E como fazer a inscrição para o Enem em 2019 também Pensei foi que era pro outra BBB, pergunta menos mal. que muita gente queria
fazer. Agora, Rosado, você falou que o Enem, por exemplo, se destacou por isso, né? Da inscrição, como fazer inscrição, mas foi um tema também polêmico, né? Com o novo governo. Exatamente. Como é que seria a abordagem do Enem, né? Sim. E até foi surpreendente, né? Desideu-patização do Enem. Foi ótimo. e fechando com os memes, não é, Edgar? Quais serão os memes que mais divertiram o pessoal, que foram buscados para serem explicados no Google? Então, a gente teve a própria música de Jennifer do Gabriel Diniz, Shallow Now, de Paula Fernandes, Nossa, mãe. por questão de livre tradução ou não, né? Teve toda aquela essa deu uma polêmica. flopada Juntos legal, e não Shallow foi? Now, por que não Mas é uma juntos coisa curiosa, no é uma carnaval? flopada tão né? tosca, tão caricata, que faz sucesso. Pois é. Exato. Inadvertidamente jogou os holofotes na Exato. cara. Juntos e é Natal, ela podia fazer uma versão meio pra substituir a Simone Juntos até o final, agora. gente. Se quiser uma ajuda de um poeta, de um Juntos no letrista, carnaval, enfim, eu não sei porquê, mas ficou Juntos e Shallow Now. E também a gente teve a questão do Caneta Azul, esse grande hit, que se você Eu não nunca ouviu ouvi, até hoje, graças a Deus. continua assim. Faz isso, Adriles. Se afasta da internet, não põe nessa busca do Google, não contribui para Vou me esses números. desplugar. Se vocês quiserem relembrar com fotos, memes, Juro vídeos, que eu nunca ouvi isso. tá lá no meu site, jp.com.br/. Vamos pôr pra Drilis? Não! Vamos Põe, pôr, vai. vai lá. Ele Eu tem. nunca ouvi isso, gente. Caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com minhas letras. Me agradece depois, Adriles. Isso tá nos Trending Topics. Foi dos memes Ah, que musicais legal. mais procurados esse ano no Google. Uma alta cultura brasileira sobrevive. Tá vendo? Faz um poema disso, amor. Faz uma cutucada lá nas suas redes sociais, Adriles. Bomba com essa. Vamos nessa. Muito bem. É isso, gente. Terminou o nosso especial de Natal. Obrigado pela companhia, obrigado por estar com a gente até agora, hein? Feliz Natal pra vocês todos e um ano ótimo. Todo mundo de saco cheio. Não, todo mundo feliz, maravilhoso com a família. Saco cheio de só presente, amor. de alegria, de amor. Tchau.